Na sexta-feira, eu até reproduzi uma entrevista do Davi Alcolumbre, em que ele diz o seguinte, ele diz que não vai se meter com essa história de impeachment, tá? E o que mais me preocupou, porque isso aí já era meio previsto, que ele não ia se mexer para avançar durante aí os próximos 2 anos da gestão dele no comando do Senado. Mas me preocupou especialmente ele dizer que é preciso mudar a lei do impeachment de ministros, dizendo que ela é de 51, ela é da época do regime militar, ditadura, não sei o que, Então, assim, ele veio com uma conversa que até então não estava posta. E aí eu já acendeu aqui o alerta. Falei assim, peraí, não colocar o impeachment é uma coisa, né? Justamente porque a expectativa de vocês é fazer isso após a eleição de 26 com o Senado majoritário. Agora, se ele conseguir mudar esta lei agora, impedindo que o Senado, como ele disse o Senado não pode ser órgão de correição do STF. Ora, se o Senado é quem tem a responsabilidade de sabatinar e que naturalmente ainda tem a responsabilidade de reavaliar, né, eventuais crimes de responsabilidade e abuso de poder desses ministros, do que nós estamos falando? Ele quer abrir mão desse poder? Então, eu te coloco esse novo cenário. Como é que você está avaliando? Há o risco disso? Você acha que, conversando com os senadores da oposição, o pessoal lá no Senado, como é que cai essa notícia no colo da oposição? Porque isso inviabilizaria qualquer coisa, né? Inclusive essa própria estratégia de se eleger uma maioria de senadores para, eventualmente, se abrir um processo de impeachment. Cláudio, tem razão, mas assim, vamos supor o pior dos cenários, que seja feita essa alteração legislativa e mude-se a lei do impeachment. Se a gente eleger uma maioria no próximo Congresso, a gente altera essa lei de novo para prever novamente, né, restaurar os freios e contrapesos, que atualmente é um freio e contrapeso bem capenga, né? O Alexandre de Moraes está confortável para fazer absolutamente toda e qualquer atrocidade que ele imaginar. Então, eu acho que o Alcolumbre, como presidente do Senado, assim como outros atores de Brasília, como presidente da Câmara, eles têm relacionamento com o STF, com os ministros do STF. E eles sofrem pressão, né? Não necessariamente ele vai se dedicar realmente a fazer isso, e se ele vier, né, a fazer, a gente tem que mover a nossa base em sentido contrário. Eu vou te dar um exemplo, né? O Arthur Lira, certa vez, ele colocou para votação, ele iria colocar para votação o PL 2630. Como foi feito um trabalho muito bom, uma pressão principalmente vinda das redes sociais, o próprio governo teve a percepção de que não seria aprovado o projeto 2630 de regulamentação das redes sociais, que a gente chamou de PL da censura. E aí o governo pediu para o Arthur Lira retirar de pauta aquele projeto. Maravilha. Deixa eu abrir para o nosso Ari Alcântara, que é o nosso Google humano. Não deixa o Elon Musk descobrir o Ari, que o Ari, Eduardo, tem 60 anos de janela de Brasília, então já viu de tudo, inclusive trabalhou para o Figueiredo. Ele tem a história toda de Brasília na cabeça. Já viu, inclusive, essa roda da fortuna girar muitas vezes, né? A roda do destino girar muitas vezes. Já viu muita gente poderosa virar um Zé Ninguém e já viu Zé Ninguém virar gente poderosa. Então, Ari, por favor. Obrigado, Cláudio, principalmente por me dar a oportunidade de estar com o Eduardo, que, embora não conhecendo pessoalmente, já admiro. E o pai dele, tive a oportunidade de conhecer com o Alexandre, e cada vez mais admiro. E eu quero começar por isso. Eu já estava no Congresso no dia da promulgação do AI-5 e vivi o antes, durante e o depois. Eu não vejo nada mais semelhante a Luiz Antônio do Gama e Silva que o ministro Moraes. Eu vejo argumentos sendo repetidos hoje que estavam na boca de Gama e Silva. Eu me lembro de diálogos que o meu pai tinha criticando o Gama e Silva na pré-AI-5, procurando uma articulação política com pessoas da oposição que eu vejo hoje no Alexandre de Moraes. Então nós temos hoje, na verdade, uma exceção idêntica ao AI-5. Só que o AI-5 estava dentro de um processo revolucionário. Já existia o estado de exceção. Muito embora a Constituição de 67, em vigor à época, não permitisse
que se cassasse mandato, se interferisse na vida parlamentar. E o AI-5 foi emitido para quê? Contra a liberdade de um parlamentar da tribuna. Muito bem, passaram-se os anos. Eu estava no governo Figueiredo quando da abertura do processo de anistia, acompanhei com o presidente, era amigo do Marquesan, que era líder, e do presidente pessoalmente, questões de cavalaria. Muito bem, eu vi o esforço dele, ampla, geral e restrita. Por quê? Ninguém fica fora. Como foi conduzido? Como foi conduzida a eleição de 82, que iria eleger o colégio eleitoral, que elegeu o nosso presidente? Liberdade plena. O que eu vejo hoje? Pessoas contra o processo da anistia. E o que eu vejo no seu pai? Uma atitude responsável, como ele diz, dentro das 4 linhas. O que o Bolsonaro, seu pai, evoluiu, e essa marcação dele, a anistia, é uma marcação que nós precisamos no Brasil, democracia. Bom, então, eu queria lhe perguntar, e a minha pergunta é essa, realmente, nós estamos conseguindo, e é objeto, esta democracia, ou seja, apesar dos esforços, apesar do sacrifício, apesar dessas contendas todas, é a democracia esse nosso objeto. Que infelizmente nós não estamos vendo. Nesses meus 60 anos de Brasília, poucas vezes eu vi alguém tão obstinado, tendo tantas provocações, sendo provocado diuturnamente para medidas de exceção, lutar por um processo como o seu pai. Eu realmente, com essa minha experiência aqui, com meus quase 80 anos, eu realmente admiro. E só mais um detalhe que eu gostaria de dar ênfase. Todo esse embate que vocês estão fazendo, eu vou lhes dizer, façam. É o poema de São Crispim, de Henrique V de Shakespeare. Assim que vocês vão se lembrar com orgulho das cicatrizes. Obrigado, Ari. Quase que uma aula aqui. Eu sempre, desde moleque, né? Meu pai me ensinou isso daí também, né? De ficar aprendendo com a experiência dos outros. Diz-se até, né? Uma frase que o Roberto Campos falava. O pai na verdade, o pai, o avô do Banco Central, do Roberto Campos Neto, é o avô dele. O inteligente, ele aprende com o erro dos outros, o medíocre aprende com os próprios erros, não aprende nunca. Então, eu fico muito feliz com essa sua fala. O próprio Jair Bolsonaro, ele reconhece esse processo de amadurecimento. Né? Ele fala, quem dera a Deus eu começasse a ser presidente hoje, e não lá, né, no começo de 2019. E o Trump também. O que hoje, anos, ele está muito mais amadurecido do que aquele jovem Trump com 73 anos de idade apenas no seu primeiro mandato. Então, acho que a vida é esse processo de aprendizado e pode ter certeza, a gente não tem vingança aqui contra Alexandre de Moraes ou quem quer que seja. É porque, na verdade, todas as tentativas de diálogo já foram tentadas. Esse meio já foi esgotado. Só resta a nós, a gente não tem saída. E isso daí é um erro, né? É bom a gente aprender até com os nossos oponentes. Você sempre tem que deixar uma saída para você não chegar a momentos mais traumáticos, como é esse aí que a gente está vendo, onde eu acredito que muito, mas muito provavelmente o Alexandre de Moraes vai tomar na cabeça uma lei Magnitsky ou uma sanção OFAC vinda aqui dos Estados Unidos. Está tudo apontando para isso, o processo está caminhando para isso. Né? Foi aprovado quarta-feira o projeto de lei, né, No Censorship on Our Shores Act, que vai tirar o visto dele, mas já existem instrumentos não só para tirar o visto dele, mas para fazer bloqueio de contas e etc. E se tiver correta a informação de que o Alexandre de Moraes está se desfazendo do seu patrimônio nos Estados Unidos, isso não adianta nada, porque essas sanções chamadas sanções OFAC, elas impedem que ele tenha um cartão Visa, um cartão Mastercard, impedem que ele consiga abrir uma conta no banco, porque tudo que depende, né, de código SWIFT, de supercomputadores nos Estados Unidos, né, qualquer coisa desse tipo passa por essas sanções. Então o Alexandre de Moraes, ele não vai conseguir comprar uma blusinha da Shein pagando com o cartão de crédito dele. E as pessoas que estão envolvidas nessa equipe do Alexandre de Moraes acabam tomando as mesmas sanções. É o que a gente viu, mais uma vez, com o caso do procurador Karim Khan, do Tribunal Penal Internacional. Não foi só ele sancionado, foi toda a equipe de investigadores.
E a gente tem uma coleção de casos onde o Alexandre de Moraes cometeu o grave erro de puxar o Jair Bolsonaro para dentro da jurisdição americana. Reparem só, não é só o caso do Rumble e da Truth Social, ou do banimento aí do Alan dos Santos, ou o mandado de prisão da americana, que o Alexandre de Moraes está se metendo na jurisdição dos Estados Unidos. Ele também tem o problema com a inserção falsa do Felipe Martins nos sistemas norte-americanos de imigração. Esse caso está indo adiante. Ele, hoje em dia, está na mão do Tommy Ham, se não me engano o nome dele, né? Que é o cara das fronteiras lá dos Estados Unidos, um cara que tem uma cara de pouquíssimos amigos e não vai se importar nem um pouco em investigar a fundo esse caso. Então, esse cenário me permite dizer que dificilmente o Alexandre de Moraes vai escapar de alguma punição vinda dos Estados Unidos. Bem, ele diz que não se importa com isso, que ele prefere até viajar para a Europa, mas eu tenho certeza, né, que isso daí é da boca para fora, assim como seguramente outros juízes do STF se preocupam. Paulo Figueiredo diz, né, está havendo o apartamento do ministro Barroso em Key Biscayne, na Flórida. Outros aí devem estar preocupados, talvez tenham contas em Delaware. E então o mundo inteiro passa, o mundo financeiro passa pela mão dos Estados Unidos e ninguém vai querer ter problema com a legislação americana. Vamos ver a cena aí dos próximos capítulos. Eduardo, você mencionou esse reconhecimento para o teu pai de um amadurecimento, né? É a curva de aprendizado, todos nós passamos por ela. Lá atrás, ainda em 2018, na campanha, você pronunciou aquela frase que virou uma polêmica enorme nas redes sociais e que de alguma forma te marcou nessa relação aí com os poderes, especialmente com o judiciário, aquela história de basta mandar um cabo e um soldado para fechar o Supremo. Você já falou disso N vezes, mas agora eu acho que o contexto ele é muito diferente. Eu queria saber se você se arrepende de ter dito aquilo lá, se você tinha uma apreciação diferente da que você tem hoje, ou não, ou o contrário, ou só reafirmou a avaliação que você tinha em relação ao Supremo. É claro que eu fiquei arrependido depois da repercussão toda que teve, né? Não era minha intenção fisicamente mandar 2 militares para fechar o Supremo Tribunal Federal, mas eu ali dei uma, como o Jair Bolsonaro fala, né? Dei uma canelada. Estava falando numa aula, num curso lá em Cascavel, e depois isso daí veio à tona 5 meses depois, não sem coincidência, né, dias antes da eleição, para tentar dizer que nós seríamos antidemocráticos, daríamos um golpe de Estado, mas eu acho que todo mundo entendeu que não basta apenas a fala de um parlamentar, uma fala essa, né, que eu falo, estou arrependido de tê-la feito, disse isso já à época, e é um processo natural de aprendizado mesmo, claro. Todo mundo está sujeito a isso daí até exatamente a morte. E a gente sabe que a democracia ela vai passando por várias provações, né? O Ari ele foi muito feliz quando ele fala, né, da maturidade do Jair Bolsonaro. Olha os Estados Unidos. Os Estados Unidos passou por uma aprovação. Né? 4 anos de um governo que tentou colocar adiante uma agenda woke, uma agenda contraproducente, que foi eleito de maneira, no mínimo suspeita, né, para falar o mínimo, e ainda assim conseguiu resistir. Então eu espero que o Brasil consiga ir para o mesmo caminho. O meu receio é que no Brasil os anticorpos para lutar contra esse vírus. Então talvez a gente sofra um pouquinho mais para conseguir resgatar a nossa democracia. Mas eu acredito e eu vou continuar trabalhando por isso. Até porque as Supremas Cortes são distintas, né? O perfil nos Estados Unidos e aqui são muito diferentes, então a gente aqui tem um agravante, que é justamente esse judiciário ativista, né? Um judiciário que tem feito, tem confundido o seu papel de defensor da Constituição para exercer um papel político, ou seja, descendo inclusive para a arena política, que é uma arena de conflito, que é uma arena de embate de ideias, que é uma arena de embate de vocalização, inclusive, de demandas da sociedade, que muitas vezes ela se dá de forma violenta do ponto de vista dessa vocalização, né? De xingamento, de ofensa. A gente vê isso na história toda, isso faz parte da política. Cada um, claro, tem uma preferência em se expressar, mas eu acho que isso faz parte da política.